Olá, professora Valéria de Biologia, e hoje esse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o DNA, né? O que é o DNA? Será que ele é importante? Será que ele está em todas as nossas células? Sim, né? Esse DNA é o nosso molde, né? Se eu sou dessa forma, é porque o meu DNA manda essa informação, tá? Então, só para retomar, onde fica esse DNA no nosso corpo? Dentro de todas as células do seu corpo. As hemácias são formadas na nossa medula óssea, sofrem o processo de maturação e perdem o seu núcleo antes de vir para a corrente sanguínea, né? Nós temos lá o núcleo. Dentro do núcleo, nós vamos ter esse DNA, essa molécula. Durante a vida normal da célula, ela é uma fita frouxa. Em alguns momentos, no momento de divisão celular, essa fita se condensa, formando aquilo que nós conhecemos aí como cromossomos. Tá? A espécie humana possui 46 cromossomos. Vamos ver um pouquinho, então? Eu vou basear as imagens na aula disponibilizada pelo Centro de Mídias no dia 3 de agosto sobre o DNA, tá? Nós vamos estar retomando os principais pontos dessa aula. Dar uma olhada nessa imagem, tá? Então, aqui nós temos um cromossomo, e se eu fosse puxar, desmanchar ele, a gente vai encontrar essa estrutura que nós chamamos de dupla hélice do DNA, tá? Então, essa dupla hélice, ela vai se condensando, enrolando nela mesma, em algumas proteínas que chamamos aí de estonas. Essas estonas se juntam numa forma de nucleossomos, e isso vai dar ali a estrutura do cromossomo, tá bom? Lembrando, né, que é nesse cromossomo que nós temos os genes, né? E são porções desse DNA que codificam as informações, tá? Fisiológicas, físicas, anatômicas, todas as nossas informações estão aqui. Isso aqui é o nosso molde, tá bom? E é isso que a gente vai entender. Como é formada essa fita? Do que ela é feita? Então vamos lá. Essa fita foi descoberta aí por uma mulher, olha só, tá? Rosalind Franklin foi quem descobriu esse modelo de dupla hélice do DNA, mas não levou nenhum mérito, não foi reconhecida, não ganhou nada por isso, e ainda, né, os bonitos aqui, Watson e Crick, ganharam um Nobel de Fisiologia e Medicina por causa da descoberta dela. Não podemos mais deixar que isso aconteça, não é mesmo, meninas? Vamos lá. Então, vamos ver essa estrutura. Então, a gente vai considerar a dupla hélice, né? A gente fala que tem um corrimão e a parte central ali, onde estão ligados ali, que parece uma escadinha, que são os degraus dessa dupla hélice. A Daniela trouxe aqui uma imagem, um trenzinho mostrando, né, que é uma sequência de nucleotídeos. O nosso DNA é uma sequência, um polímero. Polímero é porque é uma repetição, né? Várias vezes repetindo essa estrutura, esses nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma estrutura formada por três partes, tá? Então, nós vamos ter um fosfato, vamos ter um açúcar e vamos ter uma base nitrogenada. Então, juntei açúcar, fosfato, base nitrogenada, um nucleotídeo. De um lado do meu corrimão. Do outro lado, a mesma coisa. Um fosfato, um açúcar, outra base nitrogenada que vão se ligar. E assim a gente vai ter essa estrutura de dupla hélice, tá? Então, aqui na imagem nós temos o fosfato, temos um açúcar. Esse açúcar do DNA, ele é uma desoxirribose, por isso que a sigla é DNA, tá? Justamente disso. Então, a gente lembra que a nossa sigla é quase sempre americanizada, senão em português seria ADN, ácido desoxirribonucleico, mas a gente continua no DNA e a gente sabe que é a mesma coisa, tá bom? Então, o açúcar é uma desoxirribose e a base nitrogenada? Base nitrogenada porque tem nitrogênio, né, gente, tá? Temos quatro tipos de base. Então, na estrutura do DNA, nós podemos encontrar quatro diferentes bases nitrogenadas: a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Nós vamos representar por letras: C de citosina, G de guanina, A de adenina, T de timina. Bom, preciso gravar esses nomes? Nós vamos falar tanto que vocês vão gravar, tá bom? Existe aí uma regra de pareamento, né? Se eu tenho uma base de um lado que vai se ligar com a outra do outro lado, elas vão obedecer uma regra. Esse pareamento, gente, ele não acontece ao acaso, tá? É sempre da mesma maneira. Toda vez que de um lado eu tiver uma adenina, do outro lado eu terei uma timina.
Porque o A sempre vai se ligar no T. O T sempre se liga no A. E então sobram duas, guanina e citosina, que vão se ligar entre si também, tá bom? Então toda vez que eu tenho um C, vai se ligar um G. Toda vez que eu tiver um G, vai se ligar um C. Tudo bem? Preciso gravar isso? Precisa. Durante a aula, a professora traz aí uma palavra para que ajude você a gravar, né? Ela usa uma palavra dela e depois alguém sugere usar chá gelado, CG, e água tônica, AT. Você pode criar a sua palavra. Eu tenho a minha. Eu gosto de pensar em tá, AT. Se o A tá junto, o que sobrar, o CG é a outra par, né? O outro parzinho. Então, sabemos que o corrimão é formado pelo açúcar e pelo fosfato, e o degrau, então, vai ser esse pareamento das bases nitrogenadas. Mas como é que elas se ligam, tá? Então, elas vão se ligar por pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio têm... gente, antes de eu falar das pontes de hidrogênio, deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês, que é a fórmula molecular aí, tanto do fosfato como do açúcar, como de uma bases nitrogenadas, tá? Nesse caso aqui, a gente vê que essa base tem um duplo anel. Existem bases que têm anel duplo e tem bases que têm anel simples, tá? Nessa imagem a gente consegue perceber isso. Então, nós classificamos essas bases nitrogenadas em púricas e pirimídicas, tá? Olha só que legal. A adenina, o A sempre se liga no T, na timina. Ah, tá. Eu tenho uma dupla que se liga numa simples. A guanina e a citosina também, uma dupla que se liga numa simples. Qual a vantagem disso? Que essa estrutura seja homogênea, seja regular, que não tenha diferenças, né? Imagina se uma hora uma dupla se ligava numa simples, depois numa dupla, depois duas simples. Como seria essa estrutura? Não seria uma coisa muito... Vamos pensar numa escada, né, que uma hora abre, uma hora fecha. Não sei se eu teria muita segurança de usá-la, tá bom? Então, essa estrutura é perfeita nesse sentido, que sempre tem a mesma quantidade de anéis no meio dessa escada, tá bom? Outra coisa, então, que a gente vai ver é o tipo de ligação. Então, essas pontes de hidrogênio que eu estava falando para vocês, né, elas são diferentes entre a ligação de citosina e guanina, são 3 pontes, entre a adenina e a timina, é uma ponte dupla, tá? Então, essa é uma outra diferença entre as ligações das bases. A gente vê aqui, muito bem mostrado, né? Uma ligação tripla, uma ligação dupla, ok? Temos também aqui uma atividade, um exercício que ela trouxe para que vocês fizessem o pareamento. Então, ela traz uma fita e ela pede que vocês encontrem qual é a fita complementar. Então, se a dupla hélice estiver aberta e eu tiver que fazer o pareamento, eu preciso colocar o nucleotídeo certo ali, né? Qual é o nucleotídeo que se liga ao A? Qual é o nucleotídeo que vai se ligar ao T? Letra A, né? Adenina. E no G? Guanina vai se ligar na citosina. E a citosina? Isso, gente, na guanina. E aí, assim, pela sequência lógica, né? Que além da letra nós temos uma representação de formas também, fica muito mais fácil de visualizar. A gente percebe que a alternativa correta é a letra A, tá? Vocês vão ter várias atividades onde vocês vão ter que fazer esse pareamento, seja agora na molécula de DNA, seja na próxima semana, quando a gente começa a falar sobre a molécula de RNA. Qual será a diferença entre a molécula de DNA e de RNA? Eu quero mostrar para vocês ainda como que a gente vê essa estrutura. Ali no exercício, a gente trouxe a sequência na vertical, mas normalmente a gente vai encontrar a atividade assim na horizontal, tá? Gente, uma porção dessas letrinhas aqui pode ser um gene que vai codificar aí uma informação, por exemplo, a cor do seu olho, né? Lembra que existem vários genes que codificam isso. Mas, de qualquer forma, quando a gente viu lá o genoma humano foi codificado, o que que eles codificaram? Essas 4 letras. Então, se você for ver como é o genoma humano, você só vai encontrar essas 4 letras, ATCG, tá? Então, as letras da vida, né? Adenina, timina, citosina e guanina, numa sequência infinita. Algumas porções são os genes, vão expressar uma proteína, expressar uma característica, outras porções ficam ali inativas.
ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa molécula na próxima semana. Eu acho que por hoje é isso. No final da aula, ela sugere que vocês façam um modelo de DNA. Ela traz aqui alguns exemplos para vocês, um de jujuba e um de origami. E eu resolvi mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui dos meus alunos do ano passado, tá? Então, eu também tenho um origami feito por eles. O dela ali tem as letrinhas aqui dentro, o meu tá no corrimão, mas enfim, tá bem bonitinho, tá? Eu tenho também aqui em casa, né, gente? Porque na escola eu tenho mais. Esse daqui, importante quando a gente vai montar um modelo, lembrar, né, que se eu for representar a adenina pela letra vermelha, toda vez tem que ser vermelha e vai estar ligada na timina, que vai ser letra azul, tá? Não posso inverter esse pareamento, porque isso não acontece no DNA, ok? E eu tenho esse aqui, que é meu xodozinho, que também está muito bem representado, tá bom? Então, ela sugere que vocês façam, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, mas eu vou estar solicitando, eu vou estar pedindo isso na atividade da semana que vem. Aliás, a semana que vem vocês vão escolher qual é a atividade prática que vocês vão fazer. Aguarde a semana que vem para a gente tá falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Espero aí que tenha ajudado o entendimento. Lembrem-se sempre do tá? Tá? E aí vocês não vão ter problema para fazer os exercícios sobre o DNA, sobre o RNA e tudo mais que vier aí pela frente. Até a próxima!